Ou seja, você tem um repertório que não cabe. Graças a Deus. Lembra aí, Brasil? Não. Se quiser, nem quer marcar um culto na roça, com a turma lá, seu pai. O dia que puder, irmãos, avisa. Tem certeza que todos os irmãos querem ir. Amém? Amém. Não só os irmãos avisarem, irmão Rui, irmão Edito, irmão Zilda, que é da família aí. Tá bom? 1 Coríntios 2,9 está escrito assim: e a isso que as Escrituras se referem, quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhum imaginou, que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, o tema que nós vamos ministrar nesta noite é esse que você está vendo aí. Por amor a Cristo, tudo vale a pena. Amém. Amém? Lá em Romanos 8,18, que é uma passagem muito conhecida, eu cito ela muito aqui na igreja, que o apóstolo Paulo diz: não tenho por mim por certo, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós naquele dia. Então, irmãos, se você, eu acredito que você há de concordar comigo, que se a gente fizer uma análise fria do que é servir a Cristo, nós vamos, você há de concordar comigo que servir ao Senhor só traz benefício. Amém? Amém. Só há benefícios quando o assunto é servir ao Senhor. Porque, primeira coisa, quando aceitamos a Cristo, a gente dá uma rasteira no diabo. Por quê? Porque até então, quando você decide entregar a sua vida ao Senhor, a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, o que acontece? Você então tem os seus pecados perdoados. Se você era uma pessoa, por pior que seja o seu comportamento, por pior que sejam os seus pecados, eu já convivi e já vivi gente que falou para mim: eu era assaltante, eu era macumbeiro, eu já fiz sacrifício dentro da Rede Globo lá embaixo, falou para mim pessoalmente, mas ele se converteu, me falou um apelido que ele tinha, não vou citar aqui, e ele era um assaltante, além disso ele ainda era homossexual. Eu convivi com ele, nós fizemos campanha de oração com ele várias vezes. Eu, pastor Roberto, Monelso e alguns irmãos, mas aí então, quando ele aceitou o Senhor, tirou aquele cabelo grande, tirou aquelas coisas ruins que ele falava, e quando eu me encontrei com ele, ele perguntou assim: irmão, eu ainda não sou batizado nas águas, e eu posso falar em línguas? Eu falei assim: o teu batismo do Espírito Santo não tem que ser depois? Eu falei: não, isso não há uma ordem, porque os crentes de Éfeso falavam em línguas, eles já eram batizados e não conheciam. Então, isso não há uma ordem. Se você crê, automaticamente você pode receber. A transformação é feita pelo Espírito Santo. O batismo nas águas é um registro. É quando você se declara, quando você recebe o nome de Jesus na sua vida, quando você confirma o seu novo nascimento. Mas o Espírito Santo quem dá é Deus, irmãos. Tá? Então você pode falar em línguas perfeitamente, ser batizado depois. E essa unção não vem de mim, não vem de você, vem do fulano, do é do próprio Deus quem dá. Amém. Deus é Deus. Se Ele deu a capacidade para falar com uma jumenta, quem sou eu para dizer que uma pessoa que não é batizada nas águas, você não pode falar em línguas? Então, quando você aceita Jesus, a primeira coisa que acontece é uma rasteira ao diabo. A segunda, olha, você tem seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Agora você faz parte do povo de Deus. Agora você tem o seu nome escrito no livro da vida. E outra coisa, nós recebemos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele vai nos guiar em toda a verdade. Então, quando você aceita a Cristo, segundo Romanos 8,1, não há nenhuma condenação mais. Esse rapaz que eu citei aqui, ele foi preso lá no CEPAG, alguém lembra do CEPAG, o antigo CEPAG Goiânia? Ele ficou preso ali muito tempo. Ele teve até a sua ficha limpa. Deus quando faz algo, faz por completo. Amém. Deus não faz nada pela metade. Glória a
Quem começou a obra, ele termina, ele completa. O apóstolo Paulo saiu com cartas da sinagoga, das autoridades judaicas, para prender todo judeu. Mas o que aconteceu é que ele foi preso pelo próprio Cristo. E ele diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Mais lá na frente, o homem que saiu para pregar, o homem que prendia as pessoas, arrastava, levava diante de tribunal, o próprio juiz apareceu para ele. E ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aleluia. E a resposta de Saulo foi: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus aquele que persegue. Então aquele homem foi transformado. Teve a sua vida transformada. O homem que perseguia passou a ser perseguido. Você pode ser transformado a sua vida hoje. Porque se você não, agora não há nenhuma condenação para você mais, não tem nada que te impede de fazer as coisas. Então a primeira coisa que você precisa saber, e aceitar o Senhor, servir ao Senhor só traz benefício. Esses são alguns dos benefícios que a gente tem por servir a Cristo. Mas também, irmão, como o próprio apóstolo Paulo disse em Romanos 8,36, Paulo diz: por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias, o dia todo. Paulo vai além, Romanos 8,36, nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Temos valor nenhum. Nós somos perseguidos todo dia. Todo dia nós somos considerados como ovelhas para o matador. Nós somos, por ti, nós somos entregues à morte todo dia. Primeira coisa que você precisa saber: servir ao Senhor vai valer a pena. Pelo Senhor vale a pena você passar por qualquer coisa. Por amor a Cristo, tudo vai valer a pena. Então você precisa saber que a primeira coisa que você tem que fazer é não perder o foco. Nós temos 3 grandes inimigos. E eu coloquei na sequência que eu acho que para mim é o correto. Nosso terceiro inimigo qual é? O diabo. Você achou que era o primeiro, né? Para mim não é. O diabo não é o seu maior inimigo. Seu maior inimigo vem em primeiro lugar. O diabo, ele quer que você seja aquele crente. Irmãos, olha, o diabo não quer tirar da igreja. Quer? O diabo não importa se você crê em Deus, porque você não é mais crente que ele, é? Já vi que ele crê que estremece, mas acredito que é porque ele não obedece. Então ele é crente. O diabo não quer te tirar da igreja. O diabo quer te tirar da campanha de oração. O diabo quer que você não seja um desvilista, ofertante. Porque você sempre vai ter algo a te condenar. Porque não é impossível você vir à igreja e você orar e buscar. E você saber: olha, eu estou indo à igreja, estou orando, buscando, mas não vou nenhuma fé. O diabo quer que você fique com a consciência culpada. O diabo quer te tirar do grupo de oração, irmão. O diabo quer que você pare de frequentar o grupo de jovens. O diabo quer que você, quantos que estão lá no mundo, que passou a olhar para o defeito do outro. Irmão, se você quer uma igreja santa, quer um povo perfeito, santifica um pouquinho mais, para você chegar no céu, porque na terra não vai ver. Né? Se o próprio apóstolo João, que é o apóstolo do amor, em 1 João capítulo 1, versículo 8, ele se diz um pecador. Quando ele disse que dissemos que não temos pecado, mentimos, a verdade não está em nós. Mas não quer dizer que nós somos pecadores como mais. Nós temos o pecado em nós, porque nós temos a natureza humana ainda. Então o primeiro inimigo que você tem é o diabo. Não perca o foco. Não saia da igreja. Não pare de orar, não pare de ler a Bíblia. Quantos aqui estão lendo a Bíblia todo dia? Tem uma coisa, irmãos, que tem coisas boas que me recordam, que eu nunca vou esquecer. Uma das coisas que eu nunca vou esquecer do irmão João Alves, que eu nunca cheguei na casa dele, nunca. No trabalho dele, que eu estivesse lá naquela celaria, os mais velhos que lembram.
Eu às vezes fiquei lembrando também. Nunca cheguei naquela salaria que ele não estivesse trabalhando ou com aquela Bíblia aberta. Geralmente ele estava lendo a Bíblia. Onde ele estava trabalhando, era o seu trabalho. Mas se não, era certeza absoluta que ele estava lendo a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque o crente não pode deixar de ler a palavra de Deus. Ah, pastor, tem dificuldade com a leitura, ore todo dia. Não tem importância. O Senhor vai te abençoar da mesma forma. Então, o diabo quer que você... Primeiro inimigo que você tem é o diabo. E ele quer que te tirar dos grupos de oração. Ele quer te tirar do grupo do jejum. Ele não quer que você oferte. Ele não quer que você dizime. Ele não quer que você tenha comunhão. O diabo quer que você chegue atrasado no culto, para ninguém te cumprimentar. Saia correndo para ninguém te cumprimentar, porque você não tem comunhão com ninguém. Mas você não tem comunhão com ninguém, que maravilha. Você quer ir para o inferno, vá para o inferno sozinho. Mas Deus não vai levar, não. Quer ir para o inferno, vá sozinho. Eu não. Para ir para o céu tem que ter comunhão. Para ir para o céu tem que cumprimentar o irmão. Para ir para o céu tem que amar o próximo. Ou o que Jesus disse em João 3,34 não tem valor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis aos outros assim como eu vos amei. Mas o que eu gosto é o versículo seguinte, 34. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando houver amor uns pelos outros. Como é que eu posso amar o próximo se eu nem falo um oi para ele? Se eu não dou a paz do Senhor para o irmão? Se eu não sei da vida dele? Para me orar, interceder por ele, para me ajudá-lo? Irmão, nós temos que mudar o nosso comportamento. Salmo 133 diz: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Amém. Glória a Deus. Meu segundo inimigo é o mundo. Por que o mundo? Então você fala, o mundo jaz no maligno, o mundo é governado pelo maligno, mas tem muita coisa lá no mundo que não é pecado, irmão. Trabalhar é pecado? Não. Querer coisas melhores é pecado? Não. Nada disso é pecado. Mas trabalhar tanto e não ter tempo para a igreja é pecado? Viver só para trocar o celular, a casa, o carro, viver para aparecer para o outro ver é pecado? Claro que é, irmão. 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tem gente que é pobre, ganha dinheiro como rico, e quer se vestir como rico, andar como rico, mas você não tem um centavo no bolso. Se precisar de parar em algum lugar, se for em algum lugar de última hora gastar 100, 200 reais que a esposa não tem. Por quê, irmão? Porque está vivendo de aparência. Isso sim é errado. Então o mundo é um grande inimigo que a gente tem hoje. O mundo é inimigo nosso. Você compra, por exemplo, você compra uma moto esse ano, o ano que vem a concessionária faz questão, o fabricante faz questão de colocar uma novidade, a outra fica mais bonita. O que a gente quer? Eu quero uma mais não, porque ela é bem bonita. Interessante, né? Eu sou casado há 33 anos e eu ainda não achei uma mulher mais bonita que a minha esposa. Eu não quero uma mulher bonita que ela. Mas o meu princípio, irmão, isso é coisa espiritual que eu estou te falando. Isso é coisa espiritual. De noite. Quando eu cheguei em casa, falei que estava com saudade, ela assustou. Eu fico ela o dia todo. O mundo, o diabo é seu inimigo, mas o mundo também é. Porque o mundo quer que eu seja seu servo. Diz a Bíblia: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso não procede de Deus. Mas, vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 15 em diante. Então, qual que é o teu primeiro inimigo? Seu maior inimigo é aquele que você vê todo dia de manhã. Seu maior inimigo é aquele que você fica 40 minutos olhando para ele todo dia na frente do espelho. Tem 2 filhos que ficaram 40 minutos olhando na frente do espelho todo dia.
Não sei se fica ainda. Deve ter tempo. Fica ainda? Jesus! Sua mãe inimiga é você, irmão. Não, meu amigo. Quantas coisas que eu quero fazer, e Paulo diz: olha, maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está em mim, está na minha carne, eu acabo fazendo. Irmãos, tenha princípios na sua vida. Como é que eu faço, irmãos? Eu tenho que ter decisão. Primeira coisa, irmãos, eu preciso para mim subjugar a carne, o mundo e o diabo. Talvez você fale, é só jejum. Não, você pode jejuar todos os dias, mas se você não tiver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, não orar em a Bíblia, você não vai conseguir. Você tem que balancear as três coisas. Você tem que orar, jejuar e consagrar. Você tem que manter comunhão com Deus. Você tem que saber o que é importante na sua vida. Porque, irmão, por amor a Cristo vale a pena. Vale a pena você negar o mundo. Vale a pena você não dar ouvido a Satanás. Vale a pena você negar um pouquinho das suas paixões. Vale a pena você deixar o seu eu de lado. Nós dizemos que não temos tempo para determinadas coisas na igreja. E eu descobri que é mentira. Nós temos tempo sim. É que nós não queremos. Eu não quero tirar o tempo do meu lazer, do meu descanso. Eu não quero tirar o tempo disso, daquilo. Eu quero fazer aquilo que eu quero. Irmãos, eu vou te dar um conselho. Se você que é solteiro, se você quer continuar fazendo o que você quer, vivendo do jeito que você quer, continue do jeito que você está, solteiro. Casa não. Se você casar, você tem que sair da casa do pai e da mãe. Se você viver na casa do pai e da mãe, você tem que obedecer às regras do pai e da mãe. Né? Quando você casa, segundo 1 Coríntios 7, você casa para fazer a vontade do outro. Irmão, você se casou para fazer a vontade do seu marido. Irmão, você se casou para fazer a vontade da sua esposa. Tudo aquilo que está dentro da vontade de Deus, né? Aquilo que é bom para a minha vida, aquilo que é bom para o meu casamento, bom para a minha família, bom para os meus filhos, bom para o meu crescimento, Deus quer que você faça. Amém. Tudo aquilo que vai te prejudicar não é a vontade de Deus. Então, outra coisa, além de manter o foco, para manter o foco, eu não posso dar ouvido ao diabo, nem ao mundo, nem às a minha carne. Eu preciso dar ouvido à palavra de Deus. Tiago 4, versículo 7, né, diz assim, mas lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, o autor, o apóstolo João escreve: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as profecias e aguardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Então tem profecias que vai se cumprir, a palavra de Deus tem que se cumprir. E Tiago diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Amém. Chegai-vos a Deus, ele chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Como é que eu faço então para mim dar ouvido à palavra de Deus? Que eu sei. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu preciso me sujeitar à vontade de Deus. Você tem um projeto, você tem um plano na sua vida? Você já colocou esse plano no altar? Senhor, o que é da tua vontade aqui, o que é da tua vontade não é? Me orienta, para que eu possa fazer o melhor para a minha vida e dar o melhor para a minha vida, seja o melhor para a minha fé e para a minha conversão também. Então o que diz, eu preciso resistir ao diabo. Como é que eu resisto ao diabo? Me sujeitando a Deus. Isso quer dizer que eu não resisto ao diabo sozinho. Sujeitar-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que eu faço para resistir ao diabo? A gente sempre cita a metade do versículo. Olha só, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É isso que está escrito? Sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo. Irmão, se você não sujeitar a Deus, você não dá conta de dizer não para o mundo. Você não dá conta de dizer não para a carne. E você não dá conta de dizer não para Satanás, que é os nossos três maiores inimigos. Ou você se sujeita à vontade de Deus.
Se coloca dentro da vontade de Deus. Ou então você não vai conseguir dizer não. Por que tem tanto casamento fracassado aí? Por que tem tantas pessoas que estão fracassando no casamento? Me explica. Porque não está se sujeitando à vontade do outro. Porque não tem um amor verdadeiro, uma união verdadeira ainda. Então, se sujeita à vontade de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus. Porque vai valer a pena. No final dos dias, vai valer a pena. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,6, ele diz: humilhar-vos por debaixo da potente mão do Senhor, para que ele tenha o corduro dos exaltos. O versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Se ele só vigiai o vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão para quem possa tragar, procurando alguém que possa tragar. Então eu preciso me sujeitar à vontade de Deus. Eu preciso me colocar dentro da vontade do Senhor. Como é que eu descubro a vontade de Deus? Só tem uma forma. É só a Bíblia. Não tem outra. Se você conhece outra, eu não conheço. Eu vou orar, Deus vai falar comigo. Como? Se Deus falar com você, não estiver baseado na palavra de Deus, pode ter certeza, não foi Deus. No mesmo livro de 1 Pedro 4,12, o apóstolo Pedro diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se alguma coisa estranha acontecesse. Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. Fica tranquilo, irmão. Você está passando por uma provação, por uma dificuldade, não é só você não, se alegre. É quem quer tudo isso. Glória a Deus. Vai valer a pena por amor de Cristo. Amém. Vai valer a pena o quê? Você chegar lá do outro lado e dizer: foi bom ter sido afligido, para que eu possa valorizar, glorificar ao Senhor, como diz o salmista. Como eu disse no começo, tudo vale a pena por amor a Cristo. Eu citei 2 versículos de Romanos, todos no capítulo 8, verso 18. Irmãos, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Em versículo 36, o apóstolo Paulo diz: por amor de ti, nós somos entregues à morte todo dia. Então vai valer a pena você passar pelas lutas e dificuldades. Como Paulo, o apóstolo Pedro diz: nós somos provados, sim. Você passa por lutas, sim. Às vezes nós falhamos, sim, mas às vezes você está passando por problemas que você não criou, não causou, como João passou, é provação. Quando você está passando por algo que você criou, não é provação. Você falhou, Deus vai ter misericórdia de você para te ajudar. Amém. Isso é diferente. Provação é uma coisa, e não saber administrar a minha vida é outra. Vai valer a pena. Eu gosto quando Paulo diz em Romanos 8: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu aprendi desde cedo. Quando vem uma luta, quando vem um problema, eu digo: Senhor, se a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então essa luta, essa provação vai ser para o meu bem, porque eu amo o Senhor. Eu não sei que eu amo a Ti. Como diz Paulo, eu sei que viu o Cristo. Eu sei que Ele é poderoso para realizar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Então eu não vou desanimar, não. Acredite, irmão, vai valer a pena. Vai valer a pena. Tem que valer a pena. Para de ficar olhando para os lados. Um bom trabalhador, quando chega de manhã, ele não olha para todo o campo. Ele apenas olha para frente. Ele começa a dar o seu melhor todo dia. Ele já bateu o passo, sabe disso, né? Lembra assim? Lembra? Você chega, meu Deus do céu, sabe quando a conta chega de tarde? Aí você vai de um. É um passo de cada vez. Vamos ficar em pé, irmãos? Irmão, você sabe onde você está? Eu gosto muito dessa história, preste bem atenção. Um senhor conta que quando estava com 10 anos, ele e um amigo estavam jogando futebol na rua,
em frente de sua casa. Olha só, presta atenção. Era noitinha. Em dado momento, a mãe daquele menino apareceu dizendo: está na hora de entrar e arrumar para a gente ir para a igreja. E aquele jovem, aquela criança disse, ignorou e continuou jogando. E disse assim: olha, hoje eu não vou. A mãe ficou parada, olhou para o seu filho, com 10 anos de idade, encarou o menino e falou: bem, você deve saber onde é que você está. Aonde é que você deve estar. Você sabe aonde você deve estar. Olhou para ele nos olhos e falou: você sabe onde você deve estar. E deu as costas e arrumar para o futuro. Tendo falado disso, ele entrou. Seus pais haviam permitido praticar o esporte, ele podia ficar lá. Mas não disse que não podia. Mas você diz: ó, você sabe onde é que você tem que estar. Não quer ficar aí, fica. Mas você sabe onde é que você tem que estar. O pai sabe e fala isso. Né? Mas ele continuou praticando aquele esporte, mas ele não conseguiu se divertir. A consciência dele pesava, dizendo: sabe que era quando tinha aquela luzinha piscando, latejando, de luz vermelho no fundo? Eu disse: olha, eu sei onde é que eu tenho que estar, eu sei onde é que eu tenho que estar. A voz da mãe dele não saía da sua cabeça, dizendo: você sabe onde é que você tem que estar, garoto. Sabe o que aquele menino fez? Acabou falando com o colega: olha, fica aí, eu vou embora. E correu e foi para a igreja. Chegou lá, o culto já tinha começado. Imediatamente aquela luzinha vermelha desapareceu. Quando ele chegou ali, tudo se fez, aquele pesar no seu coração se apagou. Agora ele sabia onde é que ele estava. Agora ele sabia onde é que ele realmente estava. Ele estava dentro da vontade de Deus. Não adianta você ficar brincando lá no mundo. Não adianta você ficar brincando com seus desejos lá fora. Não adianta você ficar brincando com ouvir a Satanás. Você precisa saber onde é que você está e está dentro da vontade de Deus. Estar dentro da vontade de Deus é melhor. Quando você está dentro da vontade de Deus, as coisas dão certo. Você não tem que se preocupar com as lutas que virão. Foi dito aqui, lido no começo, a história de Cristo, quando ele acabou a tempestade. Jesus estava dormindo no barco, e o barco, as ondas começou a agitar, e ele estava dormindo. E as ondas começaram a invadir o barco, e ele continuou dormindo. E os discípulos todos com medo, até que alguém foi lá e balançou Cristo, segurou a corda. Se o senhor não fizer alguma coisa, não vou perecer. Aqueles discípulos lutaram sozinhos, até que não deram conta mais. Sabe por quê? Eles sabiam que quem está aqui dentro do barco vai resolver. Amém. Se você tiver certeza que Jesus está dentro do seu barco, Ele vai resolver. Amém. Mas se você não tem certeza, irmão, cuidado. Cuidado. Você sabe onde é que você tem que estar. Seu lugar é dentro da vontade de Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor.